Olá, pessoal, bem-vindo ao Diário de uma Jornalista Marcial no treino, treinando continuamente, todo dia. Passei dos 300 minutos, tá? Semanais, já tô nos 360, hoje passei, tá? Então agora é lucro, E tô hoje aqui, né, na bicicleta ergométrica, 60 minutos, estou aqui há 30 minutos, botei um peso e daqui a pouco eu vou aumentar essa carga, quando chegar nos 40, eu vou aumentar a carga, tá? Porque você tem que ir aumentando, né? Você tem que ir dificultando, tá? Pra você melhorar a tua força, né? Teu condicionamento. Então, daqui a pouco eu vou aumentar. Quando chegar nos 40, eu aumento a carga aqui. Tá? Eu já fiz aqui 6 km e 22. Bom, enfim, tô fazendo as atividades toda semana, né? Faço arte marcial. Essa semana tem arte marcial, graças a Deus. Faço 2 aulas, né, de arte marcial no mesmo dia, 120 minutos. Tirando que eu vou, né, eu vou até a arte marcial, né, a pé. Então, você coloca mais ou menos uns 20 minutos de ida, 20 de volta. Então, dá mais, né, de 120. E tô muito feliz, tá, na arte marcial. Tô bem feliz, tô satisfeita, tô gostando, gosto do pessoal. Eu acho que lá é mais gostoso do que no Inshu, tá? A arte, o Inshu é legal, tá? Eu gosto. Só que assim, o dojo que eu estou hoje é mais legal do que o dojo de Inshu. De Aikido nem se fala, tá? A pessoa mais bacana, tá? Os professores são mais legais, né? Esses professores que eu tô tendo agora, eles são mais legais do que o professor do Inshu, tá? É isso. E do que o professor do Inshu, tá? É isso. Então, você vai encontrar essas variações, né? Vai ter lugar que vai ser mais bacana, mais tranquilo, vai ter lugar que vai ser mais difícil, porque os homens vão ser mais complicados para lidar. Então, vai variar, né? Varia, mas nesse lugar eles respeitam, né? O banheiro feminino, o pessoal é mais educado, assim, tá? Assim, do que o pessoal do Inshu, né? Do outro dojo que eu tava, de Inshu, tá? Tô falando do dojo, né? O dojo em que eu estive, tá? Bom, é muito complicado, tá? Eu venho contando para vocês aqui, eu sou Priscila, né? Conto aqui para vocês, sou jornalista e conto um pouquinho, né, Vou contando um pouquinho da minha trajetória, dos desafios, né, de estar nas artes marciais para mim, né, os machismos que eu vou ter que lidar, né, nas artes marciais, as tretas, né, os homens sem educação que eu encontro, os senseis, professores, sifu, né, assim, pessoal bem difícil, e que vai variar, né, você vai encontrar pessoas legais, pessoas tranquilas, professores mais difíceis, mas que você vai ver que o problema é com ele, é dele com ele mesmo, né, não é com você, ele é problemático. Como eu disse para vocês, eu fiquei muito tempo no Aikido, tá, fiquei mais de 5 anos no Aikido, e fiquei 4 na capoeira. E era bem complicado, tá, lidar com o pessoal, tá? Uma pessoa que eu treinei, dojo, que eu treinei era uma pessoa bem difícil, tanto na capoeira como no Aikido, tá? Acho que todos os dojos que eu estive foram dojos difíceis. E é uma coisa meio maluca, né? Porque eu sempre tive uma coisa assim, eu tenho feeling, tá? Pra perceber quando a pessoa não presta. Eu tenho feeling. Isso é muito ruim. Porque eu percebo, né, no jeito do professor, no jeito do cara, né, do colega de treino, da colega, eu percebo quando a pessoa não presta, assim, sabe, não tem ética, é falsa, né, é uma pessoa que vai lá na frente, ela vai demonstrar o que ela é, né, eu tenho feeling, tá, assim, quando eu bato o olho numa pessoa, eu falo. E assim, geralmente eu entro em conflito com essa pessoa, tá? A pessoa quando não tem ética, ela entra muito em conflito comigo, tá? Assim, é uma coisa automática. Geralmente quem não tem ética, não tem valores e
muito machista, preconceituoso, misógino, ele vai entrar em conflito comigo, tá? Isso aí é uma coisa, é um fato, é uma questão de tempo. E eu tô falando isso de professor, de sensei, de sifu, tá? De tudo, de colega de treino. Essa pessoa vai entrar em conflito comigo em algum momento, né? E eu tenho feeling para perceber quando a pessoa não presta, tá? Quando eu bato o olho numa pessoa, eu já percebo se ela presta ou não, se ela é uma tranqueira ou não. E ela é. E no fim, eu constato que ela é, tá? Constato. É muito complicado você ter esse feeling, assim, sabe? Mas eu tenho esse feeling, eu percebo quando a pessoa não presta, né? E geralmente a pessoa que não presta é a que vai entrar em conflito comigo nos lugares, tá? É sério, é verdade. E é muito louco, porque muitas pessoas depois me procuram, né? Porque eu falei pra pessoa, falou, essa pessoa não presta. Esse dojo não presta. Esse sensei não presta. E eu entro em conflito, né, com a pessoa. Talvez demore anos, seja imediato, entendeu? Mas em algum momento eu vou entrar em conflito com a pessoa que não presta, tá? É isso. Tô falando porque como eu tenho ética, muitos valores, então eu tenho feeling para perceber quando a pessoa não presta. Isso. E é batata, tá? É batata. E eu me lembro que no Aikido aconteceu isso, né? Eu fiquei muito tempo, né, num dojo, daquele sensei japonês, sensor, tá? O descendente de japoneses, que eu nunca gostei dele, tá? Mas eu fiquei muito tempo lá, ele não mexia comigo, mas eu via que a liderança dele era ruim, era desigual, né? Era antiética, né? A liderança dele, ele era muito machista. No fim, eu entrei em conflito com ele, né? Porque ele fez chantagem. Né? Eu entrei em conflito com ele. E eu nunca gostei dele, tá? Assim, eu levava ele, era educada com ele, tinha um relacionamento, como eu sou, né? Com os professores, né? Geralmente eu sou assim, independente de eu a cara dele ou não, eu tento manter um relacionamento formal com ele, tá? À distância, sou educada, civilizada, mas tem uma diferença, né? Entre eu gostar e aprovar ele, né? O fato de eu tratá-lo com educação e civilidade não tem a ver de eu gostar dele ou não, tá? De eu aprovar ele ou não. Geralmente eu não aprovo, tá? Então eu me mantenho, sim, bem formal, tá? Um relacionamento formal com eles, tá? É isso. E aí, no Aikido, eu tive muito problema, né? Porque eu fiquei passei por vários dojos de Aikido, eu fui tendo problema em um, outro, e fui procurando, né? Eu fui saindo de um dojo, indo para outro, e tendo problema em todos, tá? Isso, no fim, eu vi que o perfil, né, dessa arte é complicada, né? O pessoal dessa arte é complicada. Mas não é só essa, são várias. Depois eu vi no Enshu também, no Hapkido, né? Vi no Ninjutsu, fui vendo, né? As histórias foram se repetindo, né? Porque a arte marcial é um ambiente muito machista, como eu já disse, misógino, você vai ver muito preconceito, muita desigualdade, você vai ver muitas coisas absurdas nas artes marciais, assim, quando você tá lá, se você tem consciência, inteligência, né? É que a maioria das mulheres, se não quase todas, se fazem de cegas, surdas e mudas, tá? Eu não. Isso demonstra que nós mulheres ainda estamos muito distantes de conseguirmos um lugar igual, né? Enquanto a mulher não parar de fingir que é cega, surda e muda, a gente não vai ter um mundo igual, tá? A gente tem que parar com isso. Fingir que não é com a gente, tá? Eu vi isso em todos os dojos em que eu estive, as mulheres se fazendo de cegas, surdas e mudas, diante de coisas erradas, tá? E não é isso, não é assim que a mulher tem que agir, tá? A mulher tem que se pronunciar quando ela vê uma coisa errada. Eu faço isso e fico sozinha, tá? Elas simplesmente se fazem de cegas, surdas e mudas, tá? Então, tem uma grande diferença entre eu e as mulheres nas artes marciais, a maioria, tá? Isso que eu quero dizer. E a gente só vai mudar o mundo, nós mulheres só vamos mudar o mundo quando a gente começar a falar sobre as coisas, tá? É isso que eu tô falando. Então, é isso. Então, um problema sério, né? Da falta de conscientização das mulheres, né? E a falta de sororidade das mulheres umas com as outras. Esse é um problema muito sério e muito grave que eu vejo nas mulheres, tá? Enfim, eu faço a minha parte aqui e nos dojos em que eu estou também faço a minha parte, né? Que é uma maneira de se fazer respeitar, tá? É isso que eu faço.
E eu me lembro que no dojo de Aikido, que eu fiquei muito tempo, eles pegaram, né? Eu estava muito tempo lá e eles tinham muita raiva de mim, tá? O pessoal do Aikido, desses dojos que eu fiquei. Porque eu falava, né? Do machismo deles, né? Da discriminação, do tratamento desigual do sensei, né? De assédio moral. Eu sempre falei, né? Então eles tinham raiva. E como eu disse para vocês, o homem, ele ataca em bando. E pelas costas. Ele é bem traiçoeiro, tá? O homem é bem traiçoeiro, tá? É do perfil. É do gênero masculino isso, tá? Eles são bem traiçoeiros e eles atacam pelas suas costas, em grupo. Anonimamente, né? E aí, nesse dojo que eu fiquei muito tempo, pasmem, olha o absurdo, né? E eu acho que o sensei Narciso, sensei Narciso é sensei Boto, tá? Aquele sensei que eu tive muito tempo, de domingo, tá? Ele é o sensei Narciso. O nome Narciso é melhor para ele do que Boto, tá? Eu acho que ele estava junto com o pessoal, tentando arrumar uma armadilha para mim. No fim, ele não conseguiu. Mas é assim, é um absurdo. O cara falava que era teu amigo, me dava parabéns. Sensei Narciso me dava parabéns no meu aniversário, né? Me dava carona de domingo. Mas eu acho que ele armou para mim, tá? Junto com um grupo de faixas pretas, né, desse dojo que eu fiquei muito tempo, para vocês verem o que uma mulher vai passar nas artes marciais, como é covardia, né? Um monte de homem, faixa preta, se reunir para destruir você. É mais ou menos isso que aconteceu comigo, né? Em alguns dojos de Aikido e de outras artes, tá? Mas eu tenho o corpo fechado, então não acontece nada comigo. Estou muito tranquila, estou em paz, tá? E aí eu peguei, né? Eles se juntaram, tá? Nesse dojo que eu estava há muito tempo, desse japonês, desse sensei japonês. Imagina, se você tem um sensei que é equilibrado, honesto, tem uma liderança honesta, isso jamais acontece, né? Mas se você tem um sensei super machista, desigual, antiético, acontece isso, tá? Um bando de alunos se reúnem para tirar uma mulher, que tá falando do machismo deles, né? E aí eu peguei... Eu tinha nesse grupo, pasmem, a pessoa que fala que é tua amiga, muitas vezes ela tá conspirando contra você. Eu tinha uma pessoa nesse dojo, que era um colega meu religioso, que pegava trem comigo, sabe? A gente tinha relacionamento, tá? De amizade. E no fim, no meio disso tudo, né, que eu fiquei sabendo, vieram me falar, né, que tinha um grupo de faixas pretas tentando me derrubar no dojo. E ele estava junto, essa pessoa que se dizia minha amiga. Então, muitas vezes, você vai ter pessoas que se dizem suas amigas, mas que não são, estão contra você, né? Estão contra você tentando te derrubar, né? Mas a vida é muito irônica, tá? É muito irônica e assim, quando você tem um dojo que tem, né, que um grupo se reúne para tirar uma mulher, você vai ter isso com todo mundo, não vai ser só comigo, né? Eles são maus com todo mundo, porque eles são do mal. Eu tava num dojo tóxico, né? Num dojo muito tóxico, né? Os dojos aqui do ninjutsu, então, os dojos em que eu estive eram muito ruins, muito tóxicos, tá? Com pessoas muito do mal, é isso que eu quero dizer. Eu consigo ter uma consciência muito clara disso hoje, que eu estou fora, tá? De lá. Mas mesmo quando eu estava, eu percebia. Eu tentava separar as coisas, né? Não tinha convívio com eles, não me relacionava com eles, mas mesmo assim eles tentaram me derrubar. E o homem vai tentar te derrubar. Quando tem uma mulher muito forte no dojo, que não se submete, que fala do machismo, né? Que não faz de conta que é cega, surda e muda contra uma maioria das mulheres, eles vão em cima dessa mulher, tá? Eles vão em cima, porque essa mulher é diferente, né, do grupo. Ela está apontando, ela está apontando verdades, e as pessoas não querem ver verdades, né? Elas querem continuar no erro e na baixaria. E esse cara religioso, ele pegou, né, tudo bem, aí eu fiquei sabendo, né, depois eu saí do dojo, tá? Eu discuti com o sensei japonês, né, o descendente de japoneses, eu discuti com ele, tá? Eu tive uma discussão com ele online, por mensagens, ele tentou me chantagear, eu não aceitei e discuti com ele, rompi totalmente com o dojo dele, eu saí do dojo dele, um dojo que eu já estava há 4 anos, eu estava já indo da faixa roxa para verde, tá?
Eu saí do dojo dele, tive uma discussão com ele e saí do dojo dele. Não pensei 2 vezes em sair do dojo dele, tá? Porque era um dojo que não tinha um líder, uma liderança ética. Não tem como ficar num dojo assim, né? Eu saí e era o que eu devia ter feito há muito mais tempo, que era o dojo do Sensei Narciso, que me dava carona e que também estava junto no grupo. Depois eu fiquei sabendo, aí vieram me contar que o Sensei Narciso estava no grupo de faixas pretas para me tirar. Então vocês verem que muitas vezes aquela pessoa que se diz sua amiga não é. Ela é pior. O inimigo é mais confiável do que o amigo, tá, gente? Muitas vezes você vai perceber isso. Na arte marcial eu fui percebendo muito isso, né? Vai ser muito difícil você ter amigo, né? Na arte marcial e na vida. Vai ser muito difícil você ter amigo, né? Pessoas confiáveis perto de você. Muito difícil, é muito raro isso. E aí eu me lembro que passou um tempo, né? Eu saí do dojo do japonês, do descendente japonês e do Sensei Narciso, saí do dojo deles, rompi com aquelas pessoas, nunca mais eu falei com elas, segui minha vida, né? Fui pro ninjutsu, ninjutsu também deu baixaria, pessoal muito baixo, tá? No dojo em que eu estive. Depois eu fui para outro lugar, fui pro Enshu, aquela coisa toda, né? Aí eu parei um pouco, foi na época da pandemia, eu parei, né? Aí um dia eu estava no supermercado, olha como a vida é, né? A vida dá muitas voltas, tá? A gente tem que entender isso. A vida dá muitas voltas e você vai encontrar pessoas do teu passado. E eu sempre que eu ia no supermercado, eu via esse rapaz, né? Esse colega meu religioso que praticava Aikido comigo naquele dojo lá, né? Dos traíras, dojo dos traíras, eu vou chamar o dojo dos dojos dos traíras, né? Eu me encontrava sempre com ele, eu via ele no supermercado, eu dava um jeito de sair, assim, né? Porque eu não queria me encontrar com ele, né? Porque afinal de contas, ele se dizia meu amigo. E ele conspirou contra mim, né? É uma trairagem, tá? Uma trairagem. Aí, num certo dia, eu entrei no supermercado e encontrei esse cara, tá? Que treinava Aikido comigo no dojo antigo, né? Dos traíras, tá? Ele virou, aí ele veio me cumprimentar. Eu falei, vai dar confusão esse cara. Porque ele vivia, né? Tinha me traído, né? Não era confiável, eu não queria conversar com ele mais, né? Ele vivia, né? Botando panos quentes em coisa errada, tá? Do japonês, do Sensei Narciso, ele vivia, né? Adulando coisa errada. Aí eu falava pra ele, esse pessoal não presta. Esse pessoal é sacana com você. Eu falava pra ele. Esse sensei japonês, ele não gosta de você, só você não percebeu isso ainda. E ele negava, né? Eu via claramente, né? Como ele era tratado lá. Mas o pessoal do Aikido é muito carente, tá? Assim, eles não conseguem ver a realidade, né? O pessoal, o praticante de arte marcial, geralmente ele não consegue ver, ele é muito carente, né? Ele acha que o sensei é Deus, que o Sifu é Deus, entendeu? Assim, entendeu? Ele não tem crítica, ele não consegue ver aquele sensei como ele é, tá? Assim. E eu via, né? Como é que o japonês tratava ele. Eu via. Só ele não conseguia perceber, né? Que o japonês dava tratamento diferenciado para as pessoas, tá? É bem assim, né? Quanto mais dinheiro, mais ele tratava bem, tá? É isso, mais ou menos. E aí, quem comia na mão dele, ele tratava bem. Assim, é muito comum isso na arte marcial, tá? Muito comum, infelizmente. Aí, ele veio me cumprimentar. Aí, ele virou para mim e falou, Priscila, você tinha razão. Ele, aquele homem grandão, né? Porque ele é grandão, né? Esse cara aí. É grandão. Você tinha razão. Eu não estou mais lá. Eu não estou mais no dojo do japonês. Falei, é? Você saiu? Eles fizeram trairagem comigo. Falei, agora que ele percebeu, depois, né, além de, né, ele juntou na trairagem contra mim. E no fim fizeram trairagem com ele, é isso. Na verdade, você às vezes, quando você está no dojo e você vê as pessoas fazendo trairagem com algum colega seu de treino, você pode ser o próximo. É isso que eu estou querendo dizer, né?
Porque as pessoas não têm ética, não é só com você, é com todo mundo, né? Se você tem um dojo que tem um monte de faixa preta que se junta para tirar uma mulher, eles são capazes de tudo. É isso que eu quero dizer, entendeu? É um dojo sem ética nenhuma, sem moral, né? Sem uma liderança ética, né? E eles vão fazer isso. Aquele dojo é assim. A filosofia daquele dojo é assim, né? Então é isso. Aí ele virou e falou, você tinha razão. Você tinha razão. Eu entendo agora o que você falava, as tuas críticas. Eu não estou mais lá, eu saí de lá. O japonês fez uma trairagem comigo. Não falou trairagem, mas pisou na bola comigo. E eu saí de lá. Falei, tá. Ali eu falei, cara, demorou um pouco, né? E ele continuou, né? Aí depois ele foi, tentou me dar aula, não deu certo. Eu briguei com ele de novo, né? Porque ele é muito machista. Ele tá apegado com aquelas pessoas ainda. Ele não conseguiu ver exatamente quem são aquelas pessoas, né? Talvez porque ele seja igual a eles, né? Provavelmente, porque assim, ele reproduz o que eles falavam, né? Embora ele tenha rompido com eles, ele reproduz o que eles falavam, né? Os machismos, os preconceitos, né? Então, ele é igual a eles, né? E talvez ele não tenha se dado conta disso, mas é assim. Então, é ruim você ter esse feeling, né? Mas geralmente eu tenho feeling, quando eu falo assim, essas pessoas não prestam, e eu tenho conflito, né, com o professor, com o sensei, o mestre. É batata. Lá na frente o cara vai mostrar que ele é, tá? Assim, é batata. E é automático. Ou com alguém do dojo, né? Quando eu tenho conflito, um problema, é um feeling, tá? É um feeling, é uma sensibilidade para perceber pessoas que não prestam. É triste, é ruim, mas é verdade. Aí ele falou, você tinha razão. Eu falei, tá. Mas ele não se deu conta totalmente, né, das coisas. Ele não conseguiu acordar, né? Talvez porque ele seja como eles, né? Eu acho. Eu jamais me juntaria com um grupo, né, de praticantes para tirar uma pessoa, jamais faria isso. Mesmo que eu não gostasse da pessoa, não concordasse com a pessoa, jamais faria isso. Mas isso é da personalidade, da ética da pessoa, né? Se você tem um grupo que se junta para tirar uma mulher, eu acho que tem algum problema com essas pessoas, né? Vários, né? E aí depois eu fui vendo que uma série de outras pessoas saíram de lá também, dessa maneira, né? Dessa maneira tão podre, tão injusta, né? Mas é um dojo injusto, tá? Então, isso é inaceitável na arte marcial, assim, sabe? O Aikido prega exatamente o contrário disso tudo, né? Então, isso demonstra que aquelas pessoas não entenderam a filosofia do Aikido e nunca vão entender. Eles só fazem técnica. E aquele cara, né, que se diz Sifu, Sensei, Shihan, ele não sabe nada de Aikido, né? Porque como é que pode, né, um dojo assim? É triste, mas é verdade. Eu vi coisas absurdas nas artes marciais. Você tem que ter muita ética, você tem que ter muitos valores para não se perder num ambiente assim, senão você se perde. A maioria das pessoas se perde, né? É triste, mas é verdade. Bom, gente, eu tô aqui há 53 minutos, quase 54. Vou dar uma aumentada aqui, né? Dar uma aumentada na potência, na carga. E eu já andei 10 quilômetros e 13 metros. Até mais, gente.